Fala galera, beleza? Espelhos esféricos, equação dos pontos conjugados, a equação de Gauss e o aumento linear transversal. Você pode precisar, quer seja para a prova do seu colégio, quer seja lá para a FUVEST, Unicamp, Unesp, ou as carreiras militares, AFA, SpaceX, Itaim e etc e tal, que tem exigências, né? Escola Naval, EFON, muito maiores que os vestibulares tradicionais. Tá legal? Eu sou o professor Theo e se você quer aprender física, você está no lugar certo. O canal está crescendo bem devagar porque eu não tenho tempo para me dedicar, mas cada vez mais está sobrando um tempinho e eu vou aumentar aqui o número de vídeos no canal para atender principalmente, não só eles, mas principalmente o pessoal da carreira militar que tem uma prova muito exigente em física. Beleza? E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Eu vou demonstrar a equação de Gauss e vou deixar para vocês três questões. Uma da FUVEST, que é obrigatória, você tem que, depois dos vídeos você tem que saber fazer. Ela é tranquila, tá? E duas mais pesadas aí, tá? Vamos devagar que eu te mostro lá. Beleza? Bora para a aula? Então é isso, galera. Como eu te disse, espelhos esféricos, e o que eu vou fazer hoje é a equação de Gauss e do aumento linear transversal. Algumas coisas aqui eu vou passar rápido porque eu acho desnecessário a gente fazer com muito detalhe, porque já tínhamos visto, tá? Então espelho esférico côncavo e convexo, em vídeo anterior eu te mostrei o seguinte: imagina que isso seja uma esfera, tá? O seu eixo diametral, o seu centro. Tranquilo? Eu posso cortar uma calota dessa esfera, eu posso deixar do lado de fora não polido e polir apenas pelo lado de dentro. Então eu estou dizendo que está polido aqui o lado de dentro e eu tenho aqui o meu espelho côncavo e eu posso fazer o contrário, né? Polir o lado de fora dessa calota e aqui eu vou conseguir um espelho convexo, né? Que a gente desenha o côncavo tecnicamente dessa maneira, tá legal? Para dar a ideia de concavidade e o convexo o oposto. Tranquilo? Também tinha te mostrado os elementos importantes, então nos vídeos anteriores eu vou deixar uma playlist aí para você e você vai ver nessa playlist o que você não estiver entendendo aqui ainda, né? Depois você dá uma olhada lá. Então vamos lá. Agora imagine essa esfera bem grande, aquela esfera que eu acabei de mostrar aqui para você, tá? Então imagina ela agora bem grande, que nós vamos trabalhar pegando um pedaço dela muito pequeno, que são os espelhos gaussianos. Os espelhos gaussianos que obedecem à equação de Gauss, a gente diz que o ângulo de abertura aqui, dessa calota que eu vou cortar aqui, é muito pequeno. É um ângulo de no máximo aí aproximadamente 10 graus. Tá legal? Por que isso? Você já deve ter visto em algumas demonstrações em física que toda vez que a gente tem ângulos até 10 graus, o valor de seno e o valor de tangente tem é o mesmo valor, e o valor do seno em radiano, por exemplo, é o valor do próprio ângulo em radiano. Então a gente faz aproximações. E para não deixar muito difícil a demonstração, eu fiz uma demonstração aqui para vocês, e que a gente usa apenas o fato desse ângulo ser pequeno. Isso aqui é praticamente uma reta. Isso aqui é praticamente uma reta. Se eu apagasse toda essa esfera e deixasse só esse pedacinho aqui, você nem diria que isso aqui é um pedaço, é um arco, né? É um arco de uma, aqui no caso dessa esfera, né? Uma calota. Você nem diria que seria uma calota, parece aqui olhando um plano. Então a gente faz essa aproximação. Então a equação de Gauss está baseada que os espelhos têm aí até 10 graus. Tá legal? Então vamos lá. O que eu preciso? Vamos começar com o aumento linear transversal, que é algo bastante simples. Então, dado um espelho côncavo, por exemplo, vamos ver um caso que a gente tinha estudado, dado um objeto, como é que é a sua imagem? A gente tinha visto que eu posso jogar um raio paralelo, ele sai pelo foco, vídeo anteriores. Novamente, vou deixar a playlist, se você não está entendendo isso, você tem que voltar nos vídeos anteriores, deixar a playlist para vocês aí. Então, vai paralelo, sai pelo foco. Quando vai no vértice, tá? Ele sai simétrico ao eixo principal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse ponto aqui era um ponto objeto, que é o ponto de onde eu estou pegando os raios de luz. E aqui o meu ponto imagem, que eu vou chamar aqui A, é o ponto objeto.
a linha é o ponto imagem. Tudo isso já foi feito, por isso que eu estou passando bem rápido. O aumento linear transversal é comparar o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, só isso. Para dizer se a imagem é 1/3 do tamanho do objeto, meio do tamanho do objeto, se a imagem é 3 vezes o tamanho do objeto, ok? É isso que a gente vai fazer. E como é que a gente compara? Né? Pegamos o tamanho do objeto, que a gente chama de O, tamanho, você pode chamar, alguns livros chamam de H, porque é por causa da altura, mas você pode chamar do que você quiser, e I de imagem. Então, I é o tamanho dessa imagem, O é o tamanho do objeto. E vamos adotar que acima do eixo é positivo e abaixo do eixo é negativo, como se fosse aquele eixo Y, e para cima do eixo X ele é positivo, para baixo é negativo, tá legal? Como se fosse assim. E comparar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho da imagem e dividir pelo tamanho do objeto. Só isso, isso me dá o aumento, tranquilo? Se a imagem for maior que o objeto, esse valor aqui vai dar, por exemplo, 2, 3, 2,5, a imagem é 2 vezes e meio o tamanho do objeto. Se a imagem for menor que o objeto, por exemplo, a metade vai dar 1/2. Se for 1/3, vai dar 1/3, 1/4. E aqui no nosso caso, por exemplo, ó, objeto acima, eu vou usar um O positivo, objeto abaixo, a imagem abaixo, eu vou usar I negativo. Se você fizesse essa conta, você encontra um aumento, por exemplo. Aqui no caso ele é menor, vai dar meio, mas daria negativo, o que quer dizer que está abaixo do eixo principal, quer dizer que está em relação ao objeto invertido, tá? Não é uma imagem direita, é uma imagem invertida. Tá indo aí? Tranquilo? Então o aumento é só isso, galera, simples assim. Vamos discutir um pouquinho do sinal que eu estava falando para vocês. A gente adota I maior que zero, positivo, toda vez que ele está acima do eixo principal, né? Eu falei eixo normal agora há pouco, eixo principal. O I menor que zero, quando está abaixo do eixo principal. Mesma coisa para o objeto, objeto acima, que é o mais comum nas provas e tal, mas não tem que ser. Objeto acima do eixo positivo, maior que zero, objeto abaixo do eixo, objeto negativo. Esse O é objeto, esse I imagem, tá legal? Então o meu aumento linear transversal, que é essa divisão, para ver a relação entre o tamanho da imagem e do objeto. Se der positivo, ou seja, maior que zero, é porque os dois aqui têm o mesmo sinal, né? Menos dividido com menos é mais dividido com mais é mais, ou seja, a imagem tem a mesma orientação do objeto, ou seja, a imagem é à direita. E se der negativo, menor que zero, é claro, é porque eles têm sinais trocados, quer dizer que um está acima e o outro está abaixo, a imagem é invertida em relação ao objeto. Tá claro? Tranquilo o que é o aumento linear transversal? Então vamos lá para a equação de Gauss, hein, que dá um pouquinho mais de trabalho. Peguei lá a mesma figura que nós tínhamos visto, tinha posto um objeto, imagem, traçado, e eu agora vou demonstrar a equação de Gauss. Tem várias demonstrações, eu peguei uma que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Então peguei aqui um triângulo, por exemplo, um triângulo formado pelo o tamanho do objeto, tá? O raio incidente e o eixo principal, tá legal? E vou fazer uma semelhança de triângulo com este triângulo. Eles têm o mesmo ângulo aqui nessa ponta, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, os dois têm ângulo de 90, então é óbvio que esse ângulo aqui e este outro ângulo são iguais. Todos os ângulos iguais, esse triângulo é um triângulo semelhante. Eu vou precisar desse comprimento aqui no triângulo vermelho aqui, e esse comprimento é exatamente a distância do objeto até o vértice do espelho. A gente costuma usar a letra P para essa medida. Letra P é a distância do objeto até o vértice do meu espelho, ok? Eu também vou precisar aqui a distância da minha imagem até o vértice do espelho. E a gente vai chamar de P também. Aqui seria a abscissa do objeto e aqui seria a abscissa da imagem. Então eu chamo de P, o outro chamo de P'. Tá indo? A imagem pode estar atrás, depois a gente vai discutir, pode estar atrás do espelho, ser virtual, então o P' pode ser negativo. Aqui, galera, como eu disse, semelhança de triângulo.
Eu posso fazer, observar esse triângulo e comparar esse cateto, que é um triângulo retângulo, com esse outro cateto, o cateto adjacente dos dois triângulos, que é o P e o P'. Posso fazer assim. Eu também posso comparar, né, já que eu disse que esse ângulo aqui é de incidência e esse ângulo de reflexão, já que eles são iguais, né, lei da reflexão, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, eu posso aproveitar e fazer o seguinte, fazer uma comparação entre esses ângulos, dizer que a tangente do ângulo de reflexão é igual à tangente do ângulo de incidência. Tranquilo? Posso fazer por aqui. E tangente vamos pegar o ângulo de reflexão, esse aqui. Tangente é cateto oposto, ó, o cateto oposto é o tamanho da imagem, sobre o cateto adjacente, que é a distância da imagem ao vértice. Então é I sobre P'. O I está negativo porque eu disse abaixo do eixo principal a gente adota negativo. Tá legal? Bom, se isso aqui é igual à tangente desse outro ângulo, aqui está o cateto oposto, que é o tamanho do objeto, e o cateto adjacente, que é a distância do objeto até o vértice. É o meu P. Bom, aqui eu tenho então que eu posso passar esse O dividindo, ficar I sobre O negativo, multiplico por -1, P' joga lá para cima, dividindo o P. Então I sobre O é igual a menos P' sobre P. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Mas, no slide anterior, você tinha visto que I sobre O é o meu aumento. Está aqui, o aumento transversal é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Veja que é importante a gente perceber que o aumento é proporcional a imagem em relação ao objeto, é claro, mas também em relação às distâncias, às abscissas, tá? Em relação ao vértice do espelho. Então essa aqui é uma equação importantíssima para guardar. Vamos aí para a próxima. Agora eu vou demonstrar aquela equação de Gauss para vocês, 1 sobre F igual a 1 sobre P, 1 sobre P', e para isso eu vou pegar dois novos triângulos. Peguei esse triângulozinho que eu marquei de vermelho, onde esse tamanho aqui, esse lado do triângulo. O espelho não é curvo. Lembra que a gente pegou ângulos de abertura pequena, até 10 graus. Eu posso considerar esse cara um plano, é uma aproximação. Até 10 graus fica legal. Aqui, ó, esse lado do meu triângulo é exatamente o tamanho do objeto, tá? E vou comparar com esse outro triângulo, tá? Onde esse lado aqui também é o tamanho da imagem, né? Aqui nós temos um cateto e aqui outro cateto. Mas veja bem, eu vou ter que marcar aqui os ângulos, mostrar que esses ângulos são iguais, que são ângulos opostos pelo vértice, tá legal? E escrever essa semelhança eu posso escrever simplesmente assim. Aqui eu estou dizendo, ó, menos I porque está abaixo, menos I, que é um cateto oposto a este ângulo, e comparei ele com outro cateto. Então, ó, I, um cateto oposto, e o cateto adjacente. Tangente, né, galera? Estou comparando esses dois catetos, tangente. Estou dizendo que os dois ângulos são iguais, as tangentes são iguais. E esse cateto aqui, quanto vale? Não é P', né? Quanto vale esse pedacinho aqui? Veja que eu tenho aqui, do foco até o vértice, o que a gente chama de distância focal. Do foco até o vértice é minha distância focal, que a gente pode usar a letra F mesmo. Então, vamos lá de novo. Esse pedacinho aqui vale quanto? É o P', o P' é até o vértice, mas do foco até o vértice é a distância focal. Então, se eu pegar P' e subtrair a distância focal, eu tenho esse pedacinho aqui. Então, o que eu fiz? Eu disse que I está para esse pedacinho aqui, que é P' menos F, assim como, vamos lá, olha lá, cateto oposto. Esse cara é o tamanho do objeto, assim como O está para esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui é exatamente a distância focal. Do foco até o vértice é a distância focal. Tranquilo? Agora a gente vai brincar com isso aí, fazer continha. Vamos brincar um pouquinho com isso. O que eu fiz até agora? Passei esse O dividindo aqui, ó, I sobre O, tá com menos aqui, porque a imagem está para baixo, I sobre O, e joguei P' menos F lá para cima dividido por F. Tá indo? Você lembra que no slide anterior, I sobre O, quem é I sobre O?
I sobre O é igual a menos P' sobre P. E menos I sobre O é igual a P' sobre P, né? É essa transformação que eu vou fazer. No lugar de I sobre O, é P' sobre P, que a gente viu anteriormente. Isso é igual a P' menos F sobre F. O que eu faço agora? Faço aqui um produto cruzado, tá? Posso pegar F multiplicar P', F multiplicando P', P vezes P', P vezes P' e P vezes menos F. Tá indo? Só cruzei aqui, ó. E vou fazer uma simplificação. Fiquei com F vezes P' mais F vezes P é igual a P vezes P'. Vou dividir tudo, ó, vou dividir tudo isso aqui, todos os termos por FP', FP', FP'. Veja que aqui, quando eu divido por FP', P' desaparece, F desaparece, dividindo vai dar 1, corta, 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 sobra P embaixo. Quando eu dividir aqui, F desaparece, P desaparece, sobra P' embaixo. E quando eu dividir aqui, P' desaparece, sobra F embaixo. Então, como é que eu fico? Aqui sobra o P, 1 sobre P. Aqui sobra P', 1 sobre P'. E aqui sobra F, 1 sobre F. Já temos a relação de Gauss, que você provavelmente goste mais de vê-la da seguinte maneira, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Antes de estudar o sinal, vou gerar aqui mais uma equação para vocês, que também a gente pode usar bastante. Olha lá, 1 sobre F é igual a 1 sobre P menos 1 sobre P'. Se você olhar aqui em cima, A é igual a menos P' sobre P. Então, A, passa o P multiplicando A vezes P é igual a menos P'. Então, onde tinha P', eu pus A vezes P. Substituir, entendeu o que eu fiz aqui? Ó, passei o P, multipliquei o A e dá menos P'. Então aqui eu tenho P', mas é menos P', pus um menos aqui. Vamos brincar um pouquinho com isso antes de ver os sinais aqui, que é importante. 1 sobre F, olha lá, fiz o mínimo aqui, multipliquei aqui embaixo por A e em cima por A, para deixar os denominadores iguais, para poder subtrair. Então fica aqui 1 sobre F é igual a menos 1 sobre A vezes P. Tá? Fiz um produto cruzado, A vezes P multiplicando 1, F multiplicando A, F multiplicando menos 1, o que vai dar AF menos F. Tá? Joguei AF para lá e pus o A em evidência. AF vai para lá como menos AF, põe A em evidência, P menos F igual a menos F. E passei esse cara dividindo e multipliquei por menos 1 em cima e embaixo, para que ficar positivo. Né? Passei esse cara dividindo, aqui era menos F, multipliquei por menos 1 da F, aqui era P menos F, multipliquei por menos 1, F menos P. Então tem outra equação aqui, antes de falar dos sinais, essa equação é importante. Para você fazer qualquer prova, tá? Qualquer prova de qualquer carreira aí, essas equações são suficientes para você trabalhar com os espelhos esféricos, tá? Então essa amarelinha aqui em cima, que é do aumento linear transversal, equação dos pontos conjugados de Gauss, e essa outra equação que relaciona aumento, foco, distância focal e posição do objeto. Essa equação ajuda muito a gente. Bom, vamos lá, fiz uma tabela aqui para vocês com os sinais dessas coisas, tá? Aqui coloquei o que é positivo, aqui eu coloquei o que é negativo, aqui eu coloquei o que é maior que zero e aqui o que é menor que zero. Foco maior que zero, espelho côncavo. Foco menor que zero, espelho convexo. O foco está atrás do espelho. Posição do objeto, né? A abscissa do objeto. Objeto real positivo, objeto virtual negativo. É mais raro você ver alguma coisa com objeto virtual. P'. Imagem real projetada à frente do espelho, maior que zero, positivo. P'. Atrás do espelho. P' menor que zero, negativo, imagem virtual. Objeto acima do eixo, já tínhamos visto, positivo. Objeto abaixo do eixo, negativo. Imagem acima, positivo. Imagem abaixo do eixo, negativo. E por último, o aumento, que já tinha comentado.
Imagem direita é sempre positiva, o aumento negativo, a imagem é invertida, tá? Deixo aqui para vocês 3 exercícios, tá? Para dar uma olhada, eu não vou ler agora, para você ler. Esse aqui é uma questão da FUVEST, essa aqui é uma questão obrigatória, depois de você ter visto tudo isso. É uma questão simples, essa tem que sair, tá legal? E aí tem mais 2 aí um pouco mais complicada. Essa aqui é da FUVEST também, mas dá um pouco mais de trabalho do que a outra, um pouco mais de trabalho para interpretar, tá legal? Mas uma questão bastante interessante, dá para vocês fazerem também, é uma questão de segunda fase de FUVEST. E por último, uma questão aí bem mais complicada, olha lá, essa questão tem aqui um note a dot que a FUVEST deixa para vocês. E a última questão tá aqui, e aí é bem mais complicado, é uma questão da Olimpíadas, né, Júnior de Ciências, Olimpíada Internacional. Espero que você tenha acompanhado, gostado, curta, compartilha e se inscreva no canal que você me ajuda muito. Legal?